Declaramos: Jesus é o Senhor. E porque Ele é o Senhor, nós estamos nesse domingo, dia do Senhor, à disposição do Senhor. À disposição desse Senhor, porque nós queremos que nós e nossa casa sirvamos ao Senhor. É por isso que aqui estamos. Deixa eu começar fazendo um pedido. Todas as vezes que vocês rezarem pela comunidade Betânia, enquanto isso você vai tomando a sua Bíblia e abrindo lá nos Salmos, no livro dos Salmos, todas as vezes que você rezar pela comunidade Betânia, e eu sei que muitos de vocês o fazem diariamente, lembrem de rezar pedindo pelas vocações em Betânia. Esse ano, de modo especial, nós estamos rezando lá em casa, pedindo pelas vocações. Sempre rezamos, mas esse ano de modo especial. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa e nossos filhos urgência. São muitos os pedidos em muitos lugares, são muitos os pedidos de acolhimento, muitos filhos e filhas esperando a oportunidade de estarem na comunidade, de viverem junto da família Betânia, de serem acolhidos em Betânia, mas a messe é grande e os operários poucos. Então reze pelas vocações. Por isso nós rezamos pelas famílias, para que das famílias brotem filhos e filhas corajosos, capazes de gastar a vida pela restauração de outras vidas. Então reze pela comunidade Betânia. Livro dos Salmos, Salmo 127, na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia da CNBB, Salmo 126, na Bíblia Latina, na Bíblia Ave Maria, 127, 126. Acompanhe comigo. Se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Se não é o Senhor o guarda da cidade, em vão vigiam as sentinelas. É inútil madrugar, é inútil deitar tarde, comendo um pão com o suor, e a quem o ama, ele o concede enquanto dorme. Os filhos são a herança do Senhor, é graça sua, o fruto do teu ventre, o fruto do ventre. Como flechas na mão de um guerreiro, são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que tem uma aljava cheia deles, pois ficará humilhado quando vier à porta para tratar com seus inimigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bom dia! Continuando o nosso acampamento para as famílias, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queremos, nesse nosso primeiro momento de pregação, olhar para essa realidade do Salmo 127. Se não é Deus o construtor, em vão trabalham os pedreiros. É em vão, é inútil levantar cedo, é inútil deitar tarde, é inútil o pão ganhado com o suor do rosto, diz o salmista. É inútil a correria
que a gente faz é inútil. É inútil todo o esforço, todo o trabalho, toda a luta, todo o empenho em conseguir conquistar coisas justas. Se é pelo trabalho, Deus nos quer abençoados. Desde que o seu trabalho, desde que a sua luta, no seu esforço, o seu esforço em alcançar os seus sonhos, em ganhar o seu dinheiro, em conquistar cada vez mais uma autonomia financeira, uma autonomia administrativa, tudo isso é justo, é bom, é louvável e Deus quer você abençoado. Nós não temos dúvida disso. Mas se o Senhor não é o construtor, é inútil. É inútil. Eu tenho repetido nos lugares onde tenho ido, já o fiz aqui nesse rincão, na Canção Nova, e vou fazer quantas vezes foram necessário. Preste atenção nisso. Dinheiro nenhum, trabalho nenhum, sucesso nenhum vale o fracasso da sua família. Não vale. E é preciso tomar consciência dessa verdade. Mas Deus quer você abençoado. Mas o salmista deixa claro: se não é o Senhor o construtor, é inútil o trabalho. É correr sem sentido. É cansar-se sem razão, sem porquê. Você declarou aqui na oração da manhã, e eu ali embaixo escutava e rezava junto com você: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da sua casa, Jesus é o Senhor da sua família, Jesus é o Senhor. Você declarou, nós declaramos, Jesus Cristo é o Senhor. Você repetiu, você cantou, e olha que quem canta reza duas vezes, já diz Santo Agostinho. Então você declarou, redeclarou, declarou de novo, tornou a declarar: Jesus é o Senhor, e é o que o salmista está dizendo. E ele vai continuar dizendo que tudo o que você fizer, todo o esforço que você fizer, deve estar marcado por essa certeza: você é de Deus, pertence a Ele, sua casa é de Deus, pertence a ela, sua família é de Deus e ponto. Essa consciência precisa invadir as nossas casas, meu irmão. Essa consciência não pode fugir de nós. Se Deus não é o construtor, em vão trabalham os pedreiros. Hoje é domingo, dia do Senhor. É o dia que eu mais me recordo do meu pai. Meu pai faleceu há um bom tempo atrás, com um ataque fulminante de coração, um infarto, no dia do aniversário de 15 anos da minha irmã, da minha única irmã. Olha o presente que ele deu para ela. E foi assim, algo inesperado para nós, né? Porque ele não dava, tinha de vez em quando um problema ou outro, mas não tinha sinais nenhum de que partiria tão cedo. Então, isso já faz muito tempo, e o Léo entrou forte da minha vida no dia, nessa época. Porque no ano que ele faleceu, eu era ainda seminarista, aliás, religioso, fráter do Sagrado Coração de Jesus, deoniano, trabalhava com ele no Colégio São Luís de Brusque. E ele foi muito importante nesse período, porque foi a única época da minha vida em que eu pensei em deixar o seminário. Não por questão vocacional, porque graças a Deus eu fui para o seminário mesmo novo, com 17 anos, fiz 18 no seminário, mesmo novo, eu fui bastante convicto, porque eu tive que passar por muitas experiências que me amadureceram para poder entrar no seminário. Então, eu fui com vontade de ser padre, queria muito isso, queria ser religioso,
queria ser de Deus de uma forma única como religioso. Então eu fui bastante convicto, nunca tive crise vocacional. Quando eu orientava seminaristas, eu tinha que dizer para eles isso. Eu nunca tive crise vocacional, nunca tive dúvida da minha vocação. Dúvida sim, tive crise, que é normal e é bom que se tenha, para você aprofundar aquilo que você quer. Isso vale também para o matrimônio, sobretudo no namoro e no noivado. É bom passar por crise, para amadurecer, para te cortar certas arestas, para fazer com que amadureça. Não tenha medo de passar por crise, ter dificuldade, ter namoro. Eu sempre digo para os jovens, namoro não é casamento, não é matrimônio. Outro dia, num dos retiros de Betânia, um jovem pediu para noivar em Betânia. Aí combinou tudo com o pessoal lá, eu fiquei sabendo depois. Aí na missa de encerramento, noivou, dei a bênção na aliança de noivado. Aí passou alguns meses, há uns dias atrás, uma pessoa da excursão, que vem, né, o pessoal vem, graças a Deus, de todas as partes do Brasil, fazendo retiro hoje em Betânia, fazendo retiro em Betânia, como era na época do Padre Léo. E aí eles vieram para o retiro, e aí há poucos dias atrás, o pessoal desse lugar, confirmando um retiro para esse ano, ligou lá para a Andréia, que é a secretária, e disse assim: olha, fala para o padre, que para ele, avisa o padre, que o menino que pediu para noivar aí em Betânia, na excursão passada, no retiro passado, largou da noiva, para o padre não tomar um susto. Aí a Andréia veio cheia de dedos para o lado do padre, falou assim: padre, tem uma notícia para o senhor. Aí eu falei: que notícia? Você lembra de fulano, de cicrano, tal, que ficou noivo aqui em Betânia? Ficaram noivo aqui em Betânia? Falei: lembro. Não está noivo mais, se separaram, diz que está morrendo de vergonha do Senhor. Falei: desmancharam o noivado? Louvado seja Deus. Aí ela me olhou com aquela cara, sabe aquela cara de árvore de Natal, que está iluminada mas piscando, que a gente não sabe o que é aquilo. Assim ela fez a cara. Falei: separaram? Graças a Deus. Padre, ué, noivado não é casamento. Noivado é tempo de construir projeto. Depois a gente fala mais sobre isso. Noivado é tempo de construir projeto, de aprofundar projeto. Há um amadurecimento maior, mas você pode rever o projeto, não é verdade? Ninguém pode viver enganado, não pode. Diz que certa vez Eva virou para Adão e perguntou para Adão: Adão, você é feliz por ter ficado comigo? Aí Adão virou para Eva e disse assim: e eu lá tive escolha, Eva? Que pergunta! Eu lá tive escolha? Nós não podemos ser como Adão, não. Nós temos escolha. Você escolheu essa que está do teu lado. Você escolheu esse que está do teu lado. Por isso a importância da homilia de ontem, do Padre José Augusto, certo? Então, eu tive escolha, graças a Deus, e fui amadurecer nisso no seminário. Então a única época em que eu senti assim, muita vontade, de verdade, de sair, deixar a caminhada, foi nessa época do falecimento do meu pai, porque eu sou o filho mais velho, bem mais velho que os meus, não tão bem mais velho assim, né? Mas mais velho que os meus irmãos. E aí eu pensava: será que não é melhor estar lá? Será que não vão precisar de mim? Coitada da minha mãe,
viúva, e agora, como vai ser? E os meus irmãos? E hoje a gente sente o reflexo disso, né, na vida, sobretudo do meu irmão caçula. Eu sinto que faltou de fato a presença do pai na vida dele. Hoje, sobretudo ali vivendo na comunidade Betânia, e sabendo a importância de um pai, de uma mãe, você pai, você mãe, sobretudo você pai. Você não tem noção da importância, da sua importância na vida de um filho, no sentido de dar direção, de ser o sinal, de dar o rumo. A mãe é o coração, o colo, o afeto, a ligação mais profunda que existe entre nós humanos é mãe. É umbilical. O único adjetivo que a gente tem mesmo para definir relacionamento de filho e mãe é esse, umbilical. Lá em Minas a gente diz assim, é grudado, né? É grudado. Mãe gruda no filho. Gruda. Para desgrudar é um problema. Agora o pai não, o pai é a referência. O pai é a sinalização. O pai é o sim e o não. Isso é importantíssimo. Por mais que a mãe queira fazer os dois papéis, não funciona, é preciso. Isso é próprio do masculino. É da missão de pai. Ainda não inventaram nada melhor para criar esse bichinho chamado gente do que família, pai e mãe. Não adianta tentar criar outras coisas. Por isso que nós não podemos equiparar uma união civil homoafetiva, homossexual, homoafetiva, a uma família. Porque família é essa sinalização de pai e mãe, não é preconceito não, todo preconceito é pecado. Eu como negro sei o significado disso, preconceito é pecado, não vale a pena. Mas é questão de separar as coisas. A igreja, e a gente vai ver isso aqui, daqui a pouco eu chego aonde eu quero chegar na homilia, aqui na nossa pregação. Veja, a igreja, a gente vai ter que aprofundar, você é chamado a aprofundar, por que a igreja é defensora e às vezes até defensora insistente desses valores únicos. A gente sabe o estrago que faz essa ausência. Eu cito na minha família, eu olho para os olhos do meu irmão caçula e digo, faltou pai. Se você tivesse 10 anos a menos, eu ia mostrar para você aonde criança tem ouvido. Se você tivesse 10 anos a menos. Hoje eu não tento muito ir por essa linha, por esse caminho, porque ele é bem mais forte do que eu não sou bobo nem nada, né? A gente tem que saber por onde o terreno que pode andar. Mas se fosse 10 anos a menos, a importância, a presença. Eu me lembro dele assim, o dia que o pai faleceu, ele dizendo assim, deixa eu ir com meu pai, netinho, deixa eu ir com meu pai. Aí teve um momento que eu virei para ele e disse assim, você quer ir com seu pai? Então eu vou te pôr lá pertinho do caixão. Não quero não, netinho, não quero não. Desse jeito. Me lembro dessa cena forte. E ele se ressente, por exemplo, preste atenção, pai. Sabe uma das coisas que mais tem saudade no coração do meu irmão caçula? Quando o papai faleceu, ele tinha 9 anos de idade. Sabe o que ele mais se ressente? Ele às vezes fala para mim, você ia para o campo de futebol e o papai te levava. Eu não tive isso, eu tinha que ir sozinho. Você ia para a escola, quando tinha festa, o papai te levava, ia lá te ver. Eu não tive isso. Percebe a ausência? É claro que hoje o trabalho que eu tenho tentado fazer com ele, que a gente tem tentado fazer com ele, é perceber, ele não é o único que perdeu o pai nessa vida. Quantos perderam? Quantos aqui perderam? E a gente não pode olhar para o passado. Deus que é o Senhor da nossa história, Deus sempre age no sentido
de nos ajudar a superar e transformar aquelas perdas necessárias na nossa vida. Alguém entrou na vida dele e foi sinal e canal da graça de Deus que transformou. Isso eu não tenho dúvida, mas eu sei o significado de um pai. Então a única vez que eu pensei em sair do seminário, retomando, foi nessa época. E sabe por quê? Porque eu tenho saudades justamente no domingo. Justamente no domingo é o dia que eu mais tenho saudade do meu pai. Dia que eu mais tenho saudade. Por quê? Porque domingo, sobretudo nos primeiros anos da minha vida, na minha casa, era dia do Senhor. E aí a gente tinha todo um ritual. Por exemplo, meu pai não saía cedo para trabalhar no domingo, ele ficava em casa. E porque ele ficava em casa, o que a gente fazia? Era o único dia que eu podia ir dormir na cama do meu pai. E aí eu acordava mais cedo e ia para a cama do pai com a mãe. E aí ele levantava, ele ia fazer o café, e aí ele fazia, não sei se alguém de vocês aqui conhece, já ouviu falar em Bauru? Não a cidade, o sanduíche. Eu nem sei se tem alguma relação do Bauru sanduíche com a cidade. Não sei se tem, se tiver uma hora vocês me avisam. Vocês me mandem, pode mandar por e-mail, porque ultimamente eles mandam tudo por e-mail, até xingamento para o padre, eles mandam por e-mail. Da última vez que eu estive aqui, eu fui falar sobre a lei da palmada, eu recebi alguns e-mails xingando por aquilo que eu falei. Assino embaixo e pode ver de novo a pregação lá, porque é aquilo mesmo, né? Não tem problema. Então, depois a gente preste atenção nisso, e é uma das coisas que mais nós vamos afirmar hoje. A igreja está insistindo nisso, é pedido do Papa Bento XVI. Família, não delegue aquilo que é seu. A educação dos seus filhos é direito da família e só da família. Todos os demais são auxiliares. O Estado não tem esse direito. Os políticos não têm esse direito. Aliás, o direito deles é zelar para que a família, isso é direito constitucional, é preciso zelar para que a família tenha as condições necessárias de poder educar. Sejam essas de moradia, financeiras, educacionais, o Estado precisa zelar para que a família cumpra bem o seu papel. Então, nesse dia na minha casa, meu pai ia fazer o café, trazia o café na cama, aí trazia aquele bauru gostoso, né? Comprava lá, coisa boa, dá água na boca, só de lembrar, e trazia aquilo, e a gente tomava nesse dia de domingo café na cama. Por quê? Porque logo em seguida nós íamos todos para a conferência de São Vicente de Paulo. Eu ia junto, não é à toa que eu me chamo Vicente de Paulo. A gente ia para lá. Depois da conferência, sabe o que tinha? Missa sagrada. Eu muitas e muitas vezes, como toda criança normal, e se o seu filho, a sua filha faz isso, bem-vindo ao mundo real, seus filhos são normais, muitas e muitas vezes, pergunta se eu queria ir para a missa. E, como era um pouquinho, até falar baixinho para os meus irmãos não escutarem, como era um pouquinho até mimado demais, né? Porque primeiro neto, paterno, materno, netinho, em casa até hoje eles me chamam de netinho, aí de vez em quando eu queria abusar. Aí meu pai, antes de me colocar de castigo, porque eu fiquei muito de castigo, mas muito de castigo na minha vida,
antes de me colocar no castigo, usava uma estratégia que eu adorava. Hoje eu sei que o que eu queria era aquela estratégia. Sabe qual que era a estratégia do meu pai? Ele dizia assim, ó, vamos rezar direitinho, fazer tudo certinho, porque depois você vai ganhar um pastel de queijo e uma laranjada. Era pastel de queijo, não é suco de laranja não, gente, era laranjada, daquela que deixava a boca marcada assim. Mas eu adorava aquilo. E aí o pai usava a estratégia. Às vezes funcionava e funcionava bem, mas quando eu já estava cheio, tinha alguma coisa e não funcionava, aí o meu pai usava o que ele tinha que usar. Ele era o pai. Ou vai ou não sai de casa para mais nada. E acabou. Pode escolher. O que vocês acham que eu escolhi? Ia à missa, sorrindo, ia para a missa. Porque às vezes eu chegava a ficar a semana inteira de castigo, só saía para ir para a escola. Aquilo para mim era uma morte. Mas ele sabia. E hoje eu sinto saudade. Não sinto saudade de presentes caros, não sinto saudade dos muitos presentes que ele me deu, que eu ganhei. Olha, gosto muito dos livros que ele me deu, eu tenho alguns ainda que eu trago de infância, guardo ainda, mas não sinto saudade de presente nenhum. O que eu sinto saudade é disso, que marcou a minha vida, e da qual eu não tenho dúvida nenhuma que contribuiu maciçamente, contribuiu ativamente para que eu estivesse aqui hoje e fosse padre pela graça de Deus e pudesse partilhar a palavra com vocês. Não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. E o que é mais importante é que tudo isso fazia com que no meu coração de criança eu fosse percebendo o lugar de Deus na minha casa, o lugar de Deus na minha família. Veja, não era família perfeita não. Quantas vezes eu já repeti aqui, gosto de repetir mesmo, para que a gente quebre a ilusão. É preciso quebrar a ilusão. Nós temos que viver uma fé com pés no chão, uma fé translúcida, uma fé que nos faça perceber de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Não era família perfeita não, com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todas as lutas. Meu pai passou por altos e baixos, financeiramente. Minha mãe e meu pai tiveram muita dificuldade, às vezes, em vários momentos da relação dos dois. Mas nesse embate, nessa luta própria da vida de casal, própria da vida financeira, veja, eu me lembro de muitos altos e baixos financeiramente da vida do meu pai, épocas em que eu podia tudo, tantas coisas, e época em que tudo era difícil. Me lembro, para eu ir para o seminário, o primeiro ano de seminário, meu pai tinha uma dificuldade financeira enorme. Me lembro de todas as pessoas que contribuíram, inclusive financeiramente, para que eu pudesse viver o primeiro ano de seminário e pudesse dar os 4 salários, só 4 salários que eram necessários para que eu ficasse no seminário naquele ano. Me lembro da ajuda de tanta gente que deu pouco, os pouquinhos para que eu pudesse estar lá, porque naquele momento o meu pai não podia. Depois, em outros anos, além de dar o meu, ele ajudou de outro seminarista, mas naquele ano ele não podia. Altos e baixos, lutas, dificuldades, como todas as famílias, todas as famílias. Mas qual a certeza que me invadia? Qual a certeza de que eu tinha? E isso eu agradeço muito ao meu pai, muito, porque isso era muito presente na vida dele. Deus, fé, religião,
missa, padre, fazia diferença na minha casa, era presente na minha casa. Eu sei o significado disso, eu sei a importância das festas religiosas. O que nós celebramos hoje, gente? Epifania, lá em Minas, dia 6 de janeiro, dia Santos Reis. Minha família celebrava essas datas, celebrava. Que bom o marungo ir lá na minha casa e cantar 25 ternos na frente do presépio, para o menino Jesus, a luz de todo o mundo, a luz de todos os povos, a luz de todas as nações. Era cantado o terno, porque aquela casa era uma casa onde Deus estava presente, não onde se fazia o esforço, vamos dizer assim, onde se fazia o esforço para que Deus estivesse manifesto, Deus estivesse presente, porque Deus está presente em todos os lares, todas as casas, mesmo quando a gente não tem consciência disso. Deus jamais nos abandona, hoje eu sei disso, mas os meus pais na sua situação, muitas vezes até na sua ignorância, faziam o esforço para que nós pudéssemos perceber que Deus era o Senhor da nossa casa. Veja, gente, esse é o grande desafio da família cristã, da família católica hoje. Esse é o grande desafio, porque o mundo, como lembra São João, tudo aquilo que é adversário de Jesus, tudo aquilo que é adversário de Deus, São João chama de mundo. Vamos usar essa expressão. O mundo se esforça todos os dias para tirar Deus do centro da sua vida, do centro da sua casa, do centro da sua família. Ele quer que você viva de forma pagã. O mundo quer que você viva de forma pagã. Do ponto de vista filosófico, teológico, é o que o Papa chama de ditadura do relativismo. Quer que você não acredite que há valores que não passam, que Deus é o soberano da nossa vida, e que a igreja procura trazer no tempo e no espaço a expressão desses valores, para que eles estejam presentes aí na sua casa, que é e deve ser igreja doméstica, como ensina a Lumen Gentium no capítulo 11. Você é igreja doméstica, a sua família é igreja doméstica, e precisa viver como igreja. É o grande presente do Concílio Vaticano II, que esse ano vamos celebrá-lo jubilarmente. É o grande presente do Concílio Vaticano II para as nossas famílias. Cada família é uma igreja doméstica, e precisa se conscientizar disso. Então, devolver a Deus o que é de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida, quando nós tiramos Deus do centro das nossas famílias, outra coisa ocupa o lugar. Como diria o Padre Léo, o encardido quer que você acredite que o mais importante na sua casa, na sua família, não é Deus, mas você mesmo. Que você busque só e somente a sua felicidade, e que por causa da sua felicidade, da chamada sua realização, sua autorrealização egoísta, individualista, você passe por cima do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Você se preocupe com você, você não procure cuidar dos seus filhos, dar tempo para ele, gastar-se para os seus filhos. Quer que você caia nessa esparrela de que você tem que se realizar a qualquer custo, de qualquer maneira, e para isso sacrifica a família, e para isso sacrifica os seus filhos, para isso sacrifica a educação da sua família, para isso sacrifica a educação dos seus filhos, que você vai buscar o sucesso, o dinheiro, o trabalho, transforma a sua família num grande Big Brother,
para você buscar o sucesso, o poder e o prazer a qualquer custo lá dentro da sua casa e passe por cima de qualquer coisa, vivendo uma idolatria, onde você troca os valores. E aí, o duro é quando se chega no final da vida, e numa etapa da vida, olha para trás, e quantos homens eu tenho encontrado nos confessionários, nas partilhas dos retiros em Betânia, nas partilhas dos encontros de casal em Betânia, que sentam com o padre e diz: padre, eu tenho uma dor enorme no meu coração, porque eu busquei até hoje, em nome de dar o melhor para minha família, sacrifiquei tempo, sacrifiquei momentos com a minha família, sacrifiquei momentos com a minha esposa, sacrifiquei relação, sacrifiquei intimidade sexual, intimidade afetiva, sacrifiquei o colo que os meus filhos precisavam de mim, sacrifiquei os momentos alegres, sacrifiquei férias, sacrifiquei contato com a minha família, para poder ganhar dinheiro, ganhar, e quando eu quis construir uma casa, a casa não estava boa, quis comprar um carro melhor, um carro importado, quando consegui o carro não estava bom, aí eu quis numa casa na praia, quis um apartamento não sei aonde, tinha um sítio, igual um amigo meu que dizia assim, fez de tudo. Ele teve 2 alegrias com o sítio que ele comprou: o dia que comprou e o dia que vendeu. Porque nesse intervalo só teve desassossego, mas ele fez tudo que pôde para conseguir, só que esqueceu de trazer junto, na boleia da sua caminhonete, a sua esposa e os seus filhos. E aí o filho mais novo, num momento de revolta, nos momentos de inconsciência, nos momentos de pico por causa da droga, gostava de jogar na cara dele. Está preocupado comigo agora? Nunca se preocupou antes, nunca me ouviu antes, nunca quis saber o que eu sentia antes, nunca sentou comigo para perguntar como é que eu estava, nunca sentou comigo para perguntar se eu estava tendo algum problema, nunca sentou comigo para perguntar se eu estava enfrentando alguma dificuldade na escola, alguma dificuldade com os amigos, nunca perguntou antes e agora quer perguntar? É claro que, como ele não pode abdicar do seu lugar e da sua autoridade de pai, ele vai ao encontro e procura reconstruir a relação. Eu chamo isso de reatar os laços quebrados. Betânia é especialista em reatar os laços quebrados. São dos maiores milagres, porque milagre não é só coisa extraordinária, não. Milagre é tudo aquilo que tem a mão de Deus, e na mão de Deus o novo acontece. Então, os grandes milagres de Betânia tratam desses momentos de reatar laços quebrados. O pai vai, se esforça, e muitas vezes, graças a Deus, refaz o laço, depois de muito amor e de muito perdão, porque o perdão tem que entrar e curar tudo, mas é um tapa de luva de pelica no rosto daquele pai, que poderia, de fato, ter visto o seu filho crescer, que poderia, de fato, ter sentado com ele, ensinado, partilhado, que poderia ter visto quando o filho começou a ser solicitado pelo mundo, solicitado pelos colegas, pelos amigos, chamado a uma sexualidade estragada, a uma sexualidade podre, às festinhas, que tem destruído a integridade, muitas vezes física e moral dos nossos jovens, que poderia ali ter tido a oportunidade, a liberdade de sentar com o pai e trabalhar isso e perguntar: pai, está acontecendo isso, assim, como eu faço, pai? Aquela menina, pai, veio falar comigo, assim, como que eu faço, pai?
É possível. Se como padre, isso acontece comigo, hoje na graça que Deus me deu tantos filhos, e alguns filhos que hoje eu sei que são meus mesmo, filhos que Deus me deu, que não são de sangue, mas são de coração, de verdade, e que vem ao encontro, tem a coragem de sentar comigo, que sou padre, que tem todo um peso moral, porque quando pensa num padre, né, não tem como não pensar nisso, são capazes de sentar e abrir um coração. Imagine o que um pai pode fazer, se tornar de fato essa referência na vida de um filho, se estabelecer de fato esse princípio de confiança na vida de um filho. Então, meu querido, minha querida, o convite de Deus para você, nesse acampamento para as famílias, é que você assuma o seu lugar, que você reconheça a sua família como uma igreja doméstica, abrace isso e não solte, não se deixe vencer pelo bombardeio que o mundo faz, através sobretudo dos mídias, dos meios de comunicação, que quer tirar a sua autoridade e o seu significado de pai, de mãe enquanto família. É você tem uma força muito grande junto de você, não se sinta acanhado, não tenha medo, o que a gente tem assistido são famílias tímidas, famílias cristãs tímidas, pais e mães tímidos, intimidados pela força da mídia, se esquecendo de quem são. Vocês são família cristã, vocês são igreja doméstica, é a igreja que está dizendo para vocês, vocês são igreja doméstica, vocês são a igreja em miniatura, ali, no lugar onde vocês estão, e por causa disso vocês têm força, vocês têm a presença de Deus, a mão de Deus, a força de Deus, guiando vocês, conduzindo vocês, indicando o caminho, o poder do Espírito Santo orientando, dando o discernimento necessário nas situações da vida, sobretudo naquelas situações onde, como pai, como mãe, fica difícil mesmo, onde às vezes a gente não sabe o que dizer aos filhos, mas a força de Deus está com você, para a tomada de decisão certa, para encontrar o melhor caminho, a melhor direção para a sua casa, para a sua família. Confie, ore, e escute a voz de Deus, escute a voz de Deus, ao mesmo tempo, Deus está com você, e o princípio do amor faz a diferença na sua casa. Você tem o poder do afeto. Veja bem aquela cena ali, as câmeras podem mostrar aqui, veja a diferença, você mesmo, pai de azul aqui, abraçando esse pequeno ali, como é que é o nome dele? Igor, isso, veja, é o poder do afeto. Você não sabe a força que tem, pai, você não sabe a força que tem isso que você está fazendo agora, é algo que na memória afetiva desse pequeno Igor, ele jamais esquecerá. Ele não sabe o que eu estou falando aqui, ele não sabe o que está acontecendo aqui, mas no interior dele, na alma dele, o mundo quer destruir a nossa alma, sabe? Na alma dele estará registrado os sinais de Deus e os sinais do amor que ele recebeu do pai e da mãe ali, nesse pequeno gesto, e isso vai fazer uma diferença eterna na vida dele. É ali que ele vai se lembrar que ele tem pai, que ele tem família. É disso que o seu coração tem sede, é disso que o seu coração tem fome. Isso está registrado dentro de nós, está presente dentro de nós, e nós não podemos deixar que o mundo roube, que o mundo tire. Aí está. E aí, pai, quando chegar o momento, e o pequeno Igor, e todos os pequenos e pequenas da nossa vida de pai e de mãe, no processo normal de crescimento, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, quando começarem a questionar o mundo, quando começarem a ser confrontados, e o Papa pede isso na sua carta de apelo à paz para o dia 1º do ano,
Há uns dias, no dia 1º de janeiro passado, ele pediu isso. Quando começarem a questionar o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, que precisa confrontar o mundo, a sua palavra de pai, a sua palavra de mãe, mesmo que num primeiro momento seja questionado, terá força. Sabe por quê? Porque estará carregada da presença de Deus e carregada do poder do afeto, do poder do amor. Por isso, elogie os seus filhos quando eles merecerem. Por isso, abracem os seus filhos em todos os momentos que vocês puderem. Faça com que eles se sintam verdadeiramente amados, e você terá criado uma ponte do seu coração com o coração do seu filho, que nunca poderá ser dinamitada, que nunca poderá ser quebrada, e é Deus que garante isso. Por isso vamos voltar ao Salmo. Sabe quem dá essa certeza para nós? Deus. Sabe quem nos dá essa certeza? Deus. Sabe quem nos garante que isso é possível? A declaração que você fez no início dessa pregação, rezando aqui diante do Santíssimo Sacramento e dizendo com todas as forças que Jesus Cristo é o Senhor e não há outro. Transforme isso em vida na sua vida. Retome a palavra. Você rezou o Salmo 127. Agora reze comigo o Salmo 128. Ou 127 na Bíblia Ave Maria. O Senhor abençoe o teu lar. Feliz quem teme o Senhor. Feliz quem teme o Senhor, feliz quem se deixa orientar por Ele, feliz quem se deixa guiar por Ele, pelos seus princípios, pelos seus valores, por aquilo que Deus pede. Feliz de quem planta Deus no seio da sua casa, quem planta Deus no coração dos seus filhos. Feliz, feliz. Por quê? Feliz quem teme o Senhor e segue os seus caminhos. Viverás do trabalho de tuas mãos. Preste atenção nisso. Viverás feliz e satisfeito. Tua esposa será como uma vinha fecunda no interior da tua casa. Olha a promessa de Deus nesse salmo. O contrário também pode ser dito. Teu esposo será também essa vinha fecunda. Marido e mulher serão um para o outro fecundos em todos os sentidos. Teus filhos como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Assim será abençoado todo o homem que teme o Senhor. De Sião, da igreja, o Senhor te abençoe. Possas ver Jerusalém feliz todos os dias de tua casa, todos os dias de tua vida, e veja os filhos dos teus filhos experimentando essa bênção. Paz sobre Israel, paz sobre a igreja, paz sobre a família doméstica, paz sobre a tua casa. É Deus que está prometendo isso, meu irmão. É Deus que está dizendo isso para você. Enquanto o padre fala, e à medida que a gente está terminando, presta atenção. À medida que o padre fala, você não pode, não deve parar só na emoção desse momento. É preciso uma fé viva, e é preciso uma fé que seja transformada em atitudes. Por isso, enquanto o padre fala, é importante que você reveja aí na sua casa, reveja na sua família, como você tem conduzido os seus relacionamentos, como você tem conduzido o seu relacionamento de esposo e de esposa, como você tem conduzido o relacionamento com os seus filhos, a educação dos seus filhos. Vamos falar isso de uma outra forma. Que valores
regem a sua casa. Presta atenção, pai. Presta atenção, mãe. Sabe como que a gente consegue medir isso? É fácil medir. Não é teoria, não. É fácil medir. Para o que você dedica mais tempo na sua vida? Aquilo que for verdadeiramente importante para você, consciente ou inconscientemente, você corre atrás. Consciente ou inconscientemente, você corre atrás. Aquilo que você se sente motivado a fazer, você larga tudo e faz. Vê uma coisa interessante? Outro dia lá em São João Batista, eu assisti uma cena impressionante. Depois, até partilhei com os consagrados e com os filhos, informalmente assim. Lá da minha casa, hoje eu moro no quarto que era do Padre Léo, e lá da varanda a gente vê toda a comunidade. E lá de cima, que bonito, os morros assim, de repente, nessas chuvas de verão, da tarde, o tempo foi fechando, e foi se armando uma tempestade. Mas imagina aquele céu escurecido, e lá de cima você via os relâmpagos cruzando o céu, desenhando o céu e se aproximando, e uma tempestade, mas foi uma tempestade, depois a gente viu lá, fez um estrago, carregou telha, virou tampa de caixa d'água, foi um banzé lá. Mas eu vi aquilo lá e falava, meu Deus, que chuva que vai cair. O trem vai ficar feio. Como bom mineiro eu pensava, meu trem vai ficar feio lá. E fiquei pensando naquilo. Isso era quase horário de futebol. Pensei comigo assim, ixi, estragou tudo. Estragou, Márcio? Será que teve futebol ou não? O que vocês acham? Ah, com certeza teve. Eu cheguei à seguinte conclusão, mesmo se tivesse chovendo canivete, ia ter o futebol. Aquilo não teve conversa, os meninos saíram do mesmo jeito, belos e formosos, bola debaixo do braço, entraram naquele campo e começaram a correr, e a chuva caindo, e eu lá da janela, e aquela chuva, e esfriou, o tempo esfriou, mudou o tempo, foi chuva, vento, frio, e eles lá na bola, e lá, e joga, e como eles mesmos falam, e dele, e lá no meio. Aí de repente me veio um insight assim, porque muitas vezes aconteceu isso no seminário, e os padres às vezes comentavam conosco, e é o mesmo processo. Imagina se eu fosse lá, antes da chuva, e dissesse para eles assim, gente, vamos trabalhar lá na horta, porque tem um trabalho lá, e nós não vamos conseguir terminar. Vocês acham que ia ter a mesma disposição? Hã? Por quê? A motivação, o interesse, esse é o ser humano, nós somos assim. O ser humano só se move ou por valor ou por necessidade, não tem jeito. Então o convite que eu quero fazer para você nessa manhã aqui, é que você reveja aí dentro, quais são os motivos que te movem, que te levam a agir na sua casa, na sua família, em relação à igreja doméstica, que a sua família é, porque você precisa transformar a sua família, a sua casa, numa igreja doméstica, e precisa tomar os cuidados necessários para que ela seja uma verdadeira igreja. Imagine, se lá na sua paróquia você chegasse lá, e a igreja vivesse ao Deus dará, e não tivesse cuidado, e o pároco não se preocupasse, e os padres celebrassem de qualquer jeito, e as coisas fossem todas jogadas, que as coisas do altar fossem desmazeladas,
Imagine se não houvesse um cuidado, uma preocupação de manutenção, de crescimento, de liberdade, de tudo que é necessário para que uma igreja cresça. Imagine, você ia gostar de rezar nessa igreja? Duvido que você não falaria do padre, e louvado seja Deus se falasse com o padre, porque geralmente não se fala com o padre, se fala do padre, né? Se essa preocupação é necessária para a igreja templo, se você vê essa preocupação do Papa, dos bispos, dos padres com a igreja povo de Deus, se isso acontece, se nós multiplicamos retiros, se nós multiplicamos pregações, se multiplicamos acampamentos para que a igreja povo de Deus possa rever os seus motivos e continuar firme no caminho, imagina o quanto você precisa fazer enquanto igreja doméstica. O acampamento que você está aqui vivendo hoje, pode aplaudir, aplauda o Senhor, vai. Mas agora deixa eu te dizer, o acampamento que você está vivendo hoje, é reflexo disso, dessa preocupação da igreja e sobretudo da Canção Nova, para que a igreja doméstica, que é a sua família, possa rever os motivos. Aliás, só isso já é suficiente para você e para aqueles que nos ouvem pelo sistema Canção Nova de comunicação, se esforcem cada vez mais para ajudar a manter e fazer com que esses momentos, como esse acampamento hoje, chegue a tantos lugares do mundo. É por isso que nós precisamos de tantos sócios comprometidos, de tantas pessoas que sejam capazes de se desdobrar para fazer chegar a tantas famílias momentos como esse. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, precisa tomar a decisão, e eu quero que você saia agora desse momento com um compromisso muito claro. Quais são os valores que regem a sua casa e a sua família? Que você pudesse se reunir um pouquinho no intervalo com aqueles que são seus, com a sua família, com seu esposo, com a sua esposa, e fazer uma lista de prioridades, de umas 10 coisas, não passe de 10, de umas 10 prioridades para a sua família esse ano, coisas que você não pode deixar de fazer em família, coisas que você não pode deixar de lado, coisas que são importantes, fundamentais, necessárias, e que você e a sua família vão assumir daqui por diante. Coloque lá. Pode ser reunirmos aos domingos, ir à missa, não sei, você vai pensar aí quais os valores que não podem faltar. Você vai pensar. Depois que você pensar, não coloque nada mirabolante não. Por exemplo, do tipo, vou rezar todos os dias as 1000 Ave Marias. Não vai funcionar, a gente sabe. Mas por outro lado, coloque coisas que você e a sua família possam de fato fazer, que mostrem que Jesus é o Senhor da sua casa, que Jesus é o Senhor da sua família, que vocês são igreja domésticas, e coloque num lugar onde vocês possam ver e encontrar. Por isso não coloque dentro da Bíblia, porque é preciso ver e encontrar. Coloque na geladeira, no espelho, onde você possa todos os dias olhar e dizer: esse é o meu compromisso de família, esse é o compromisso da nossa família, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, e é isso que nós queremos. Feche os seus olhos um minuto, fique de pé, feche os seus olhos, e como o salmista, peça isso ao Senhor agora. Senhor, nós te pedimos que eu e minha família possamos ser cada vez mais expressão da igreja de Jesus. Queremos ser essa igreja doméstica, essa igreja doméstica
ressaltada no Vaticano II, no número 11 da Lumen Gentium. Essa igreja doméstica que os papas, os nossos últimos papas, têm insistido tanto que a nossa família seja. A minha família quer viver os valores próprios de ser igreja, quer ser uma igreja lá na minha casa, no meu lar, na minha família. Por isso vem com todos os dons, com todos os carismas de igreja, da igreja, com a força de todos os carismas e ministérios, para santificar a minha família, para transformar a minha casa. De modo especial nós te pedimos, por aqueles que ficaram em casa, por aqueles que mais necessitam, por aqueles que ainda não se encontraram com o Senhor, por aqueles que ainda não conseguem declarar como eu declaro hoje, que Jesus é o Senhor da minha vida. Por eles eu rezo nesse momento, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, e nós precisamos da força viva do Espírito Santo. Por isso vem, Espírito Santo, santifica a minha casa. Vem, Espírito Santo, santifica a minha família. Vem, Espírito Santo, santifica a igreja doméstica que nós somos. Vem, Espírito Santo, realiza. Nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peço ao Padre que permaneça aqui conosco. Meu irmão, minha irmã, mesmo que o mundo queira impor a maneira, a forma de educarmos os nossos filhos, da porta da sua casa para dentro, é você, pai, é você, mãe, que manda. Da porta para dentro, é você quem educa. Não deixe que o mundo roube, nem por força das leis, o papel que é só seu. Volta para a igreja, volta para Deus. Você não vai se arrepender. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. E embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. CançãoNovaPlay.com. Assine já!